26 de abril de 1986, reator 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu. O desastre causou uma enorme liberação de partículas radioativas na atmosfera, e em muitas vítimas. Entre elas temos que considerar também os sobreviventes que agora estão enfrentando doenças terríveis. Tudo aconteceu durante um teste entre a noite de 25 e 26 de abril, a fim de verificar a preparação do pessoal e a resistência da planta. Mas logo deu errado, a temperatura dentro do reator aumentou rapidamente e a situação ficou fora do controle, e a explosão foi inevitável. Antes de falarmos dos liquidadores, vamos falar em dois grupos de trabalhadores que nunca devem ser esquecidos da história: os bombeiros de Pripyat e os 3 homens que entraram dentro do reator para evitarem outras explosões ainda maiores. Os primeiros a chegarem à usina após a explosão foram os bombeiros de Pripyat, que nunca foram avisados do perigo a que seriam expostos. Após os primeiros 30 minutos da operação, eles começaram a sofrer de doenças diferentes. Vassily Ignatenko foi um dos bombeiros a responder o chamado. Ele tinha 25 anos quando tentava controlar as chamas, junto a outros bombeiros. Determinado e sem avaliar os riscos, Ignatenko foi exposto a uma dose letal de radiação. Surpreendentemente, os bombeiros, de acordo com informações disponibilizadas pela imprensa, levaram algumas horas para extinguir o incêndio caótico. Pela manhã, tudo parecia estar sob controle. Lembrando que era tempo de Guerra Fria e a ocultação dos fatos era algo frequente. Entretanto, a compilação dos fatos e as informações exclusivas foram viabilizadas por fontes primárias, como por exemplo a esposa de Ignatenko, Lyudmila. De acordo com ela, após controlar as chamas, o marido e os outros bombeiros não podiam calçar os sapatos, porque os pés estavam incrivelmente inchados. Quando Ignatenko morreu, seu corpo, junto com os de outros 27 bombeiros que também morreram, ainda possuíam altas doses de radiação. Os bombeiros tiveram que ser enterrados sob grandes quantidades de zinco e concreto. Antes de seus corpos serem enterrados, Lyudmila viu Ignatenko morrer lentamente. Os 3 homens em um ato suicida. A tragédia poderia ter sido exponencialmente maior não fosse a ação heróica do técnico operacional Alexei Anakenko, do engenheiro Valery Bespalov e do jovem operador Boris Baranov, que contiveram outras explosões e derramamentos que colocariam a existência de toda a Europa em risco. Após as explosões, toda a estrutura da usina entrou em colapso. Foi observado que as piscinas que eram utilizadas para resfriar o reator e para conter possíveis vazamentos rotineiros estavam quase transbordando de material radioativo, em decorrência do acidente. Se isso acontecesse, havia o risco de mais erupções, o que jogaria mais radiação na atmosfera a níveis ainda maiores, além do que os materiais radioativos penetravam no solo, contaminando o lençol freático de que dependia toda aquela região. Se tivesse funcionando, como um comando automático abriria as válvulas que permitiriam a passagem da substância para outros reservatórios. Como isso não era mais possível, o trabalho teria que ser feito manualmente. Foi então que o trio de trabalhadores se dispuseram a realizar o serviço. Mesmo podendo ser uma tarefa suicida, eles cumpriram sua missão. O ato heróico salvou a vida de milhões de pessoas. Por muito tempo especulou-se sobre a sobrevivência do trio. Anakenko, contudo, concedeu uma entrevista à BBC de Londres em 2019 sobre o caso. Boris Baranov morreu em 2005. Valery Bespalov e Alexei Anakenko ainda estão vivos e moram em Kiev. Por conta do acidente, uma comissão foi criada pelo governo soviético com o objetivo de conter a dispersão do material radioativo, o que foram mobilizados cerca de 600 mil pessoas na contenção dos danos da região de Chernobyl. Soldados, cientistas, bombeiros, mineiros, operários, entre outros, foram enviados às pressas para a região. Os chamados liquidadores realizaram diferentes tipos de trabalho na região de Chernobyl. Alguns trabalhavam acompanhando os níveis de radiação, mas existiam também aqueles responsáveis em conter a emissão de mais radioatividade, fazer a limpeza da cidade, enterrar os objetos contaminados, matar animais, realizar a evacuação da população, revirar o solo, entre outras atividades. Muitos dos liquidadores enviados para Chernobyl não sabiam do risco que corriam com o trabalho que realizavam, mas eram incentivados pelo patriotismo e pelos benefícios oferecidos pelo governo soviético.
como salários acima do padrão da época. Um dos trabalhos mais perigosos era o de realizar a limpeza do teto da usina, repleto de materiais radioativos, o que fazia parte do interior do reator 4. Os que trabalharam na limpeza no teto da usina ficaram conhecidos como os biorobôs, exatamente por substituírem as máquinas que quebravam. Cada um dos liquidadores tinha um dosímetro, um contador individual de radiação. Em alguns casos não chegavam a ficar nem um minuto trabalhando na zona do desastre, mas muitos corajosamente deixavam o dosímetro de lado para controlar a tragédia e assim foram expostos a níveis excessivos e acabaram morrendo ou ficando com graves sequelas. Esses trabalhadores eram chamados de liquidadores porque sua missão era exatamente liquidar, acabar com a radioatividade. Estariam constantemente cobertos de poeira radioativa, expostos a níveis de radioatividades altíssimas e que se desconhecia a imprecisão e cujas consequências poderiam ser as piores possíveis. E realmente muitos não sobreviveram e muitos sofreram e sofrem terríveis sequelas até os dias de hoje. Em diversas tarefas, os níveis de radiação destruíam as próprias máquinas que as executavam, e então os próprios liquidadores as substituíam, daí então eram chamados de biorobôs. O imenso sacrifício dos liquidadores e o seu sentido de responsabilidade com a humanidade nunca poderão ser medidos. Por fim, o trabalho de contenção contou com a construção de uma estrutura que faria a contenção do material radioativo. Essa estrutura ficou conhecida como Sarcófago de Chernobyl e foi construída entre junho e novembro de 1986. 35 anos após a explosão, cada vez mais diminuiu o número dos liquidadores. Os heróis que serviram de escudo humano em Chernobyl, ao apagarem o incêndio e taparam as brechas que lançavam radioatividade no ar. Os liquidadores são heróis, assim como os veteranos de guerra. Muitos deles foram submetidos durante dias às altas doses de radiação, o que causou invalidez e mais tarde morte. Segundo a Fundação Chernobyl, estima-se que 40 mil liquidadores morreram 10 anos depois que o trabalho terminou, seja por câncer de tireoide, doenças cardíacas, problemas respiratórios ou digestivos e oriundo da explosão de constante radiação.